pessoal, o meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. E lembrando, pessoal, que o Papo de Laticínios é uma iniciativa da Evomilk. E a Evomilk é a nossa patrocinadora oficial. Só para contar para vocês um pouquinho sobre a Evomilk é uma empresa de tecnologia que foi idealizada para solucionar os problemas relacionados ao campo, enfrentados pela indústria de laticínios diariamente. Com o nosso Super App, nós simplificamos a gestão dos processos e das pessoas, como o cadastro único do fornecedor de leite e o pagamento do leite, uma captação planejada com pesquisa de mercado. Nós rastreamos e fazemos o fechamento do frete, qualificação dos fornecedores, um PQFL em conformidade com a IN 7677 e nós também fazemos a rastreabilidade do leite e a gestão inteligente da RBQL. Além disso, oferecemos o EvoPack, que é um aplicativo para o PAC digital. E para obter mais informações, vocês podem acessar evomilk.com.br. Nós estamos recebendo hoje um convidado muito especial, né? Todo mundo sabe da alegria que eu fiquei quando ele aceitou o meu convite. É o professor Paulo do Carmo Martins. Ele é especialista em agronegócio do leite e derivados. Ele é doutor em economia aplicada e é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios e muito obrigada pela sua disposição. Sara, primeiro eu queria agradecer muito o seu convite. Você faz um trabalho super importante. Você preenche uma lacuna que há muito tempo faltava no agronegócio do leite, que é alguém interessado em falar para os laticínios. Nós sabemos que é um conjunto grande de laticínios que o Brasil tem, e, de certa forma, a gente fala muito para o produtor e esquece desse segmento que é fundamental aí para que a gente entregue bons produtos lá na frente. E também fico muito feliz de vocês estarem também preenchendo uma outra lacuna com a startup, com a empresa que vocês têm, recém-criada, mas que vem cumprir um papel fundamental que é o elo, né, entre o laticínio e o produtor. É outro buraco aí que a gente tinha e que, enfim, vocês estão cumprindo uma missão muito importante. Parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo que segue o Papo de Laticínios. Obrigada, Paulo. Eu vou te chamar de Paulo, já estou me sentindo amiga íntima. E aí nós vamos tratar de um assunto que, pela sua experiência e pela sua especialidade, né, nós esperamos, né, as respostas. Mesmo que você não tenha, né, você vai nos ajudar a entender um pouco mais. Mas é sobre o futuro do leite no Brasil, né, um assunto que tem perturbado, né, muito o setor, né, muitas perguntas, muita especulação, muita fake news. E aí eu quero, né, que a gente trate um pouco desse assunto aqui nesse nosso papo. E aí, para começar, quais são as principais dificuldades na atividade, Paulo, que você enxerga, né? Se tratando de investimento em tecnologia, manejo, mercado nacional, internacional. Pois é, fica difícil até da gente saber por onde começar, porque a atividade leiteira é uma atividade muito complexa. Ela é intensiva em tomada de decisões, ela é intensiva em administração. Muito Sim. mais do que é para quem produz milho, para quem produz soja, e até mesmo para quem produz outros produtos de origem animal. Eu me refiro aí à pecuária de corte, avicultura e suinocultura. No caso da avicultura e da suinocultura, os sistemas de produção eles foram consolidados lá atrás. E isso facilita para quem está na atividade, porque o próprio produtor já sabe a rotina, então há uma clareza nesse processo. E também uma outra coisa que ajuda é que as empresas que compram suínos e aves também criaram uma lógica de supply chain que a gente fala assim, de vínculo com o produtor. Sim. Então, o produtor acaba tendo pouca decisão efetivamente para tomar. No caso do leite, não é assim. Nós ainda não temos um sistema de produção definido no Brasil. Acho que nós vamos demorar muito a ter, até pela riqueza que nós temos, pela diversidade que nós temos no Brasil. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, os laticínios.
ainda tem muito laticínio que é comprador de leite. Aliás, a maior parte dos laticínios não percebe a importância de criar um processo de fidelização. Alguns até percebem, mas isso é caro. Então, Sim, e o setor ele é arriscado para o produtor, mas também e muito para o laticínio. A gente pode discutir depois até sobre essa ótica, porque que é sim. profundamente arriscado. Então, ficando na parte da produção, eu não sei se você vai querer que a gente fale também sobre a ótica do laticínio, você me interrompa a hora que você quiser, senão eu vou ficar falando, falando. Mas na parte de Sim, produção, sim, vamos a falar. gente tem que, além da questão da administração, tem um outro ponto que é o seguinte: produzir leite é intensivo em capital. Eu costumo dizer que se todos os produtores, se a gente avaliar o valor dos animais dos produtores, então do rebanho dos produtores, só o valor do rebanho é mais do que o valor de qualquer laticínio. Só para a gente ter uma noção de quanto que essa atividade exige ah, a colocação de capital. Então, Sim, isso sim. cria uma dificuldade muito grande para o produtor que quer evoluir, né? O laticínio, portanto, tem menos capital do que exige menos capital. Para você virar um dono de laticínio, você tem que ter menos capital do que um produtor de leite. E isso é verdade, pode parecer estranho. Por que que isso acontece? Porque a atividade leiteira, no caso do Brasil e do mundo, exige não só a questão do animal, mas toda uma infraestrutura de produção. Então, toda vez que você vai fazer alguma modificação tecnológica, e a gente está vivendo agora uma era de transformação da tecnologia de produção nas propriedades brasileiras, fica muito difícil para o produtor, porque ele precisa de trazer capital de fora para fazer o investimento. E nem sempre ele tem a disponibilidade. Então, duas dificuldades eu já coloquei. A primeira, intensiva em administração. A Sim, segunda, intensiva em capital. E aí isso cria complicação. E uma terceira é que o setor reage muito fortemente ao aumento da produção. Então, quanto mais você aumenta a produção, menor é o custo unitário de produção. E isso é uma pressão brutal para cima do produtor, para que ele continue cada vez investindo mais. Então, o terceiro desafio, exige que o produtor esteja continuamente preocupado em crescer e crescer com aumento de produção e de produtividade. E um quarto fator que eu acho que complica muito, assim, que é dificuldade para o produtor, ele ainda está começando, que é a exigência que o consumidor de leite do Brasil e do mundo eles têm colocado para cima de quem produz leite. A questão ambiental está cada vez mais forte, a questão sim. do bem-estar animal. Não é só ter a preocupação com o bem-estar animal e com a questão ambiental. É convencer o consumidor que essa preocupação existe, que isso está sendo transformado em realidade. Então, não é pouca coisa, né, como desafio. Mas qual é o futuro? O futuro é muito bom, porque eu falei do lado da produção e falei da produção primária. Mas se tem uma coisa que sinaliza futuro, é ter consumidor. Porque a gente poderia ter facilidades na produção, produzir gelo, por exemplo, é fácil, mas se não tiver ninguém querendo comprar gelo, porque todo mundo tem geladeira, não dá para eu ter um grande negócio, uma multinacional de gelo. Então, o consumidor, eu acho que é o ponto importante, tanto em termos internacionais quanto em termos nacionais. Em termos internacionais, principalmente nos países que estão em desenvolvimento, e aí a maior parte do mundo ainda está em desenvolvimento, e eu estou me referindo principalmente aos países da Ásia, que têm renda e tem gente, Uhum. e no Brasil, porque no Brasil a gente ainda está com o consumo per capita em condição de crescer pelo menos 100 litros por habitante ano, falta também renda. É questão de ter renda e consumidor tem, porque toda vez que o Tem consumidor um incentivo. ele tem oportunidade, ele expressa a sua vontade de consumir leite e derivados, aumentando o consumo. Exato. A gente estava numa live agora há pouco com o Merinaldo Bezerra, e muitos produtores entrando lá e perguntando, o preço do leite vai cair, né? E aí, o que que vai acontecer no futuro, né? Será que tá todo mundo dando uma freada? Será que realmente vai frear e produtor vai sair, preço vai cair? Então, sim, muito isso, mas é difícil de dar resposta e fazer previsão porque a gente depende
do consumidor, né? A gente depende da renda, a gente depende do comportamento, mas muito mais do que ele está podendo gastar, né? Ele vai ao supermercado, o que ele pode gastar ali nas nossas gôndolas, né? Então é isso mesmo, né? A gente o consumidor é que manda realmente no mercado, né, Paulo? Ô, Sara, se a gente for olhar daqui para o fim do ano, é claro que o preço do leite vai cair. É inegável que cai. A gente tem assim, um ambiente de sinalização de queda de preço, sim, porque sempre caiu, né, da agora para o fim do ano. E por Sim. quê? Porque aumenta a oferta, inclusive. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que o custo também está caindo. Agora, quem está na atividade leiteira tem que trabalhar com o preço médio anual. Não dá para você trabalhar só com a perspectiva do ganho, e aí você gasta da baixa de preço, e aí você torra, você passa aperto. Eu acho até, Sara, que a turma aí de grãos, a turma de soja e milho, corre o risco de passar um bom aperto agora, daqui agora até um período de um ano e meio, que a gente está com perspectiva de super safra, os Estados Unidos também sinalizando super safra. Se tudo isso acontecer, eles que estavam há muito tempo ganhando dinheiro, aliás, já tem algum tempo que o preço para eles está caindo, mas eles É. têm uma perspectiva de passar um aperto muito grande. Então, na verdade, é o seguinte: quem trabalha num mercado em que a gente fala de concorrência perfeita em economia, que é um mercado em que você tem muita gente atuando, não tem como você fixar preço. Então, você é tomador de preço. No caso do leite, é um produto complicado para a gente fazer previsão de preço. Por quê? Porque tem a questão do mercado internacional, e aí eu estou falando do preço no mercado internacional do leite, tem a questão do dólar e tem o mercado interno, com uma série de questões, desde o consumidor. O leite reage muito claramente à inflação. A gente tem uma elevação de inflação, o que não é o caso agora, né? Uhum. Isso reduz o consumo. E tem uma outra questão que influencia brutalmente na fixação do preço, via consumidor, que é o crescimento da economia. Então, independentemente do que vier a acontecer, o que a gente tem que olhar é lá para frente. Quem está investindo no leite, está fazendo dentro de um planejamento, de uma programação, e está fazendo sem emoção, porque a gente tem que gostar de produzir leite, mas tem que dominar os ímpetos. Então, quem está fazendo correto, mesmo sendo pequeno, está crescendo e está conseguindo ter um retorno favorável no leite. O Cristiano Nassif falou aqui no nosso episódio, né? Não é o grande nem é o pequeno, é o que for mais eficiente, né? Que vai ficar no setor. Mas você até falou um pouquinho, né? Citou previsibilidade e preço, né? E você acha que existe algum plano de competitividade, né, para a pecuária leiteira? Né? O que os produtores, eu acho que tanto os produtores quanto os laticínios podem esperar em relação à previsibilidade sobre preços, sobre contratos, né? O quanto que isso é difícil, igual você acabou de citar, né? Se a gente depende muito de um mercado que é soberano. Eu, eu entendo que leite em todo mundo é assunto de Estado, então tem a participação do Estado. Mas o que me preocupa é que a gente não tem uma pauta única de reivindicação no Brasil, porque o papel do governo é receber pressão. Quando eu falo governo, eu estou falando do executivo, mas estou também falando do legislativo, e a gente não tem assim um discurso que seja da cadeia como um todo. Eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, e recentemente nós tivemos uma conversa com o ex-ministro Turra. Ele falou uma coisa que eu não tinha atinado com aquela intensidade que ele falou, né? Ele disse que porque ele é presidente de uma associação que discute proteína animal, né? Que representa os interesses da proteína animal. Ele falou que toda vez que uma cadeia tem problema, é porque os elos da cadeia ainda não estão ajustados, eles não estão falando a mesma coisa. Então, Sim.
não dá para a gente ficar falando mal do governo A, B ou C, se entre os elos nós ainda estamos tendo alguma dificuldade de definir o que queremos, para onde vamos. Isso não existe claramente no leite. Nós temos regiões que já são muito competitivas no leite. A região do oeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina e do oeste, mais noroeste, sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, já é uma região altamente competitiva, porque eles conseguiram se organizar dentro e fora. Na propriedade, a gente organiza a eficiência. Da porteira para frente, a gente fala de competitividade. E competitividade tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com as instituições, tem a ver com a prefeitura, que é sensível e arruma a estrada. E por que Os é acessos. sensível? Porque os produtores reivindicam, todo mundo tem uma clareza, vota no vereador, vota no prefeito, tem eleição ano que vem. Né? O sindicato rural representa os interesses do produtor. Aí a gente vai seguindo esse processo, eles têm lá deputado que fala a língua do produtor. Então, quando a gente tem esse processo bem estruturado, os bancos são mais sensíveis, né? Os órgãos de governo estadual e federal também acabam sendo mais sensíveis. Então, tem a ver muito com organização de produtores. A questão do contrato que você citou é algo que todos nós queremos. Ou não? Não sei, porque o produtor, eu acho que tem uma relação muito oportunista do produtor com o laticínio e do laticínio com o produtor. Sim, E a palavra oportunismo não deve ser assim usada indevidamente, porque eu estou usando tecnicamente, né? Você sabe, Sara, que eu entendo que a relação mais pura que existe é a relação da mãe com o bebê. E ela ah, é uma relação oportunista. Ela é uma relação oportunista. O bebê, quando descobre que, ao chorar, pode voltar a ter aquela sensação de ouvir o coração da mãe, ele chora com frequência para poder ficar no colo e ouvir o coração da mãe, que é o que ele fazia quando estava no útero materno. Já a mãe, se o bebê não chorasse, a mãe que está, né, cansada, acabou de ter o bebê, ela não ia ficar o tempo todo segurando o bebê. Ela pega o bebê, põe para dormir, o bebê acorda e chora, aí a primeira coisa que vai ver se está com xixi lá e coisa e tal, se não tiver e não tiver na hora de mamar, vai acalentar e vai trazer para o coração. E esse relacionamento puro é um relacionamento de oportunismo. ah, Todas as relações comerciais têm um nível de oportunismo, e o que faz com que as coisas fluam são as organizações humanas, são as instituições. Por isso que ah, honrar contrato é algo fundamental em qualquer economia. Agora, para honrar contrato, a gente tem que estar disponível a fazer contrato. E o contrato não é só para proteger um lado, o contrato é para proteger a relação. Quando a gente tem um nível de contrato que satisfaz os dois lados, é muito bom, porque tranquiliza o laticínio e tranquiliza o produtor. Agora, qual o problema da gente fazer? Olha, tem produtor que, por conta de centavos, troca de laticínio, né? Tem sim, produtor sim, que, sim. mesmo tendo alguns processos que vão além do leite, do preço do leite, nós temos alguns laticínios que têm algumas políticas de apoio, de fomento, ele ainda assim ele troca. Por outro lado, tem o laticínio que abandona o produtor quando está sobrando leite. Então, esse nível de relação acaba destruindo o valor dos dois lados, porque se eu sou produtor, eu não tenho tranquilidade, não tenho garantia do investimento que eu vou fazer, e os investimentos no leite são investimentos com retorno de longo prazo e são caros, porque, como eu falei, leite é intensivo em investimento, em capital, eu fico muito em dúvida se eu vou fazer o investimento efetivamente. Por outro lado, o laticínio vive um problema que é o problema do caixa. Né? Por que vive o problema do Sim, caixa? Porque o que quebra uma empresa não é a dívida. Nenhuma empresa quebra porque está endividada. O que quebra uma empresa é capital, desculpa, é caixa. É você não ter dinheiro para pagar a conta daquele dia que está vencendo. Então, quando isso acontece no laticínio, ele quebra.
E é mais fácil o laticínio quebrar do que o produtor, porque como o produtor é intensivo, como eu falei, em capital, ele vai perdendo a eficiência de capital aos poucos. Ele vai ficando pobre, vai ficando pobre, vai ficando pobre, mas dá para perceber que ele está ficando pobre. O laticínio não, o laticínio tem um dia que não aguenta pagar a conta e aí o caos está instalado. Então, esse tipo de relação de dependência que existe, mas que não é traduzido como dependência, é traduzido como conflito, acaba dificultando que a gente avance e tenha uma relação contratual formal. Porque contrato sempre existe, não precisa estar escrito, né? Uma palavra é também uma forma, a gente chama Sim, isso de contrato relacional. sim, sim. Você falou, né, dos problemas que a gente tem dos relacionamentos dentro da cadeia, né? E é um negócio que a gente precisa de resolver, né, Paulo? Assim, por que que a gente tem que viver uma guerra entre produtor e laticínios, né? Isso não está levando o nosso setor para nada, né? Eu acho que os dois atores ali têm que conversar, porque a gente tem que atender o mercado. Não tem outro jeito, né? E assim, o que que nós precisamos de organizar dentro do setor, né? Do seu ponto de vista? Melhorar os vínculos, né, entre indústria e produtor, né? Sei lá, aproximar o produtor do consumidor. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa de bater muito forte são as informações. As informações precisam chegar mais corretas aos produtores. É claro que hoje em dia, né, os celulares estão em praticamente, né, todas as famílias do campo, né? Depois da pandemia, né, o pessoal acho que teve muito mais acesso à informação, até mesmo por causa dos filhos que estavam dentro de casa e que tinham as aulas, então isso acabou que popularizou mais, né, o WhatsApp. Mas mesmo assim, eu não sei se essas informações estão chegando no tempo certo, estão chegando da forma correta, quem que está levando essas informações, né? Muita coisa fica no caminho ali do leite, né? O transportador leva muita informação, o comprador de leite, né? O que que a gente precisa de organizar dentro do setor para melhorar esses relacionamentos e de repente fazer uma diferença realmente na nossa cadeia? Eu acho que a gente evoluiu muito. Se a gente olha para o passado, há 20 anos atrás, eu fui à propriedade juntamente com outros colegas, eu fui lá na minha tese de doutorado, eu fui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não, acho que é Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo. São Paulo na época era importante, né? Há 20 anos atrás, na produção, e Minas Gerais. E aí o que a gente, e naquela época, portanto, tem pouco tempo, 20 anos, não tem muito, é uma geração de produtores de leite, não tínhamos mercado nacional. Nós não tínhamos uma empresa que fosse nacional, nenhuma, e não tínhamos preços que fossem comunicantes. Cada região tinha um local. De lá para cá, nós começamos a ter circulação de informação, as empresas viraram nacionais, várias são nacionais. Quando eu digo nacional, é que elas estão produzindo em vários lugares do Brasil e vendendo em vários lugares. Então, nós temos hoje empresas desse perfil. E os preços, a gente sabe hoje quanto que está sendo pago lá em Santa Catarina, em Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, esse nível de informação existiu. Mas de lá para cá também, você falou o WhatsApp. O WhatsApp é para o bem e é para o mal também, né? Sim. Ah, nós tivemos uma circulação de uma notícia no feriado de Corpus Christi, absurda, dizendo que o preço do leite ia ficar entre 80 centavos e 1,20. É 1,20. impossível, não tem um lugar do mundo, não tem um lugar do mundo que o preço do leite ao produtor seja 16 centavos de dólar. Não tem, é impossível, Uhum. né? Nesse momento. Por quê? A gente está saindo de uma situação super complicada do mundo, os preços relativos estão todos ainda desajustados, né? Então, mas alguém fez isso com que propósito? Eu não sei, pode ser. A gente nunca sabe o propósito da fake news. Pode ser um propósito político partidário, pode ser um propósito de derrubar o preço, pode ser ambos. Então, o WhatsApp ele potencializa a notícia, ele dá agilidade à notícia, mas a notícia verdadeira e a notícia negativa. Então, e acho que isso, de certa forma, confunde também, né? Eu não sei se o Sim, que sim, é sim. melhor é não ter, o que é menos complicado é ter pouca informação
ou tem informação sem filtro. Eu acho que ambas são muito complicadas. Então, o que eu sinto falta é de produtor estar discutindo o que fazer em comum. Porque no laticínio a gente também tem pouca barreira à entrada. Então, o produtor tem uma outra questão que complica também. Vira e mexe, tem um laticínio que quebra e deixa o produtor na mão. E a gente tem que lembrar que o produtor é pobre. A maioria dos produtores de leite são pobres. Então, um produtor que fica no final do mês sem receber o que ele produziu é como se fosse um trabalhador ficando sem salário e sem a Sim, perspectiva de poder lá na frente receber, porque tem laticínio que fecha e acabou. Então, esse tipo de nível de organização precisa acontecer com mais intensidade. Tem regiões que isso já acontece com muita frequência. O caminho é cooperativismo? Não sei, né? Em boa parte do mundo foi, mas nós não temos no Brasil uma cultura, também em boa parte do Brasil, do cooperativismo. Então não adianta você inventar a fórmula que não seja, que não respeite as questões culturais. Se uma região não tem a tradição de organização via cooperativismo, onde você é o dono do processo, porque já teve experiência no passado que não deu certo, então é difícil você trazer alguém para essa motivação. Mas o fato é, trocar informações entre si é vital. Eu tenho percebido, Sara, uma evolução muito grande. Eu participo de grupos e eu fico vendo lá que coisa linda, que coisa maravilhosa, os produtores trocando informações de qualidade. E eu não estou dizendo grupo A, B ou C, são vários grupos que eu participo, em que esse nível de troca de informações acontece com muita intensidade. E também pessoas como você vêm cumprindo esse papel, porque cada pessoa que vem aqui não quer dizer que nós sejamos iluminados e a gente tenha as respostas corretas. Acho que o nosso papel aqui é estimular cada um que está nos assistindo a pensar sobre o seu negócio, porque o negócio é da pessoa. Igual a exato. saúde, você pode ir no médico, mas a decisão do que vai acontecer com o seu corpo é seu. Então, o negócio é seu. E aí as reflexões estão sendo feitas. Mas tem um ponto que eu acho importante. Nós temos Aham. várias possibilidades hoje de ter acesso a informações de qualidade sendo distribuídas, e ou por organismos oficiais ou privados. E a questão é, não dá para o produtor ficar só preocupado com o preço do leite. Ele tem que estar preocupado com o mercado como um todo, isso vale para insumos, e tem que estar preocupado em melhorar a eficiência dentro da propriedade. Todo dia ele tem que levantar pensando o que ele vai melhorar na eficiência, porque ele é tomador de preço. Ele é tomador de preço quando ele compra insumos e ele é tomador de preço quando ele vende o produto. Então, ele não define preço em nada. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E não vai mudar. E tem uma outra coisa: vai continuar sendo margem apertada, porque o leite tem Sim, essa característica no mundo inteiro. Então, para sim, que, sim. que o risco seja menor, necessariamente a gente precisa ter um nível de acompanhamento e participar dessas lives como você faz. É, o produtor fica muito na expectativa assim, né? Quando que eu vou vender o meu produto e não vou entregar o meu produto, né? Assim, você escuta, eu já escutei esse discurso várias vezes. E assim, ele tem que entender que o laticínios também não coloca preço no produto dele. Né? É a mesma coisa, ele também entrega para o mercado no preço que o mercado está pagando, né? Eu fui gerente de laticínios e eu nunca decidi que eu ia vender uma mussarela de R$ 30 e eu falo, ó, não, eu só vendo essa mussarela aqui de R$ 30. Né? E eu conseguisse fazer isso. Não, não, não é, né? Então é o mercado que é soberano e o produtor precisa de compreender isso, né? Assim, ele precisa de ser eficiente para para fechar as contas dele ali dentro do negócio dele. Agora, conseguir colocar preço no produto dele é muito complicado, muito difícil. Eu não vejo muito essa possibilidade, não. A não ser que ele transforme em um queijo super saboroso e agregue muito valor ali, né? Ô, Sara, é difícil você ser craque na produção e craque na venda. Isso em qualquer negócio, qualquer negócio. Sim. Dentro de uma empresa, o time da produção tem uma característica e o time da venda tem outra característica diferente, inclusive com rivalidade. O Sim, time da sim. produção
acha que a turma da venda é só conversa fiada e quem É. trabalha são eles. O time da venda olha para o pessoal da produção e fala assim: mas quem traz o dinheiro para pagar as contas somos nós. Então, o dono da empresa, ou o presidente, ele tem que ficar segurando essas duas pontas. Quando você tem uma empresa em que o dono, né, só tem uma visão de venda, é um perigo, porque ele vende o que às vezes não pode entregar. E quando você tem um dono que só tem a visão de produção, também é um perigo, porque aí acaba entregando a qualquer preço. Isso eu estou falando dentro da indústria da parte de transformação. Agora, você imaginar que alguém vai produzir leite cada vez mais eficiente, tendo que dar resposta para o consumidor, adotando novas tecnologias, e ainda vai ser um bom vendedor, então o que, que os laticínios, no caso as cooperativas, fazem? Contratam gente. As Uhum. cooperativas que não profissionalizaram a gestão estão quebrando. Não é porque tem desvio, não. É porque é impossível você ser bom em fazer tudo. Então, o melhor é escolher. Estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo ser dono de laticínio, então vai vender seu produto. Ah, não, eu estou querendo produzir leite. Bom, então é outra história. Agora, você pode ficar no meio termo, e aí tem possibilidade sim, se você faz um produto de alto valor agregado. Aí você tem que contar a sua história. Vou te falar uma coisa Sim. aqui. Eu fui quase aí perto da sua terra, no feriado de Corpus Christi, e eu fui a Viçosa. E lá em Viçosa, na Feira Livre, tem o Vitor. O Vitor, ele é produtor de queijo, né? Eu queria Sim. conhecê-lo, porque eu tinha entrevistado ele num programa que eu acho que tem um ano mais ou menos, quando ele ganhou um prêmio. Eu não me lembro, ele ganhou um prêmio do melhor queijeiro do Brasil lá na BC, num evento da BCZ. E Aham. aí eu queria conhecer ele, já tinha entrevistado ele, mas não conhecia o produto dele. Então, eu fui lá, cheguei lá, ele tem um esquemão muito interessante, vale a pena, se você não conhece Viçosa, tem duas coisas que vale a pena conhecer em Viçosa. Uma é a universidade, e a outra é o Sim. esquemão que o Vitor tem para vender. Ele só vende na feira. Mas, assim, todo mundo conhece o Vitor e ele dá atenção a todo mundo e está produzindo, está processando já 700 litros. Então, Oh, que ele legal. está conseguindo capturar valor. É o único caminho? Não, tem o Leomar. Eu estou citando alguns produtores que eu conheço, Sim, 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 sim. mas fazem o quê? Um produto de excepcional qualidade, com uma higiene nota mil, com história para contar. Cada queijo tem uma história. É igual cachaça. Cachaça, Sim. café e queijo, dá Tem para que ter ser história, pequeno, né? mas desde que conte história. Agora, se você não tem história para contar, aí vai produzir commodity. E produzindo commodity, tem que escolher. Ou vai produzir e entregar para o laticínio, ou vai pular para o outro lado e vai ser laticinista. E aí, se for laticinista, se for dono de laticínio, melhor dizendo, vai ter uma opção de dor de cabeça. Sara, eu vou te falar um negócio aqui que fica só entre nós. Sim, vai ficar. Se você pegar os dados de 2014 para cá, aconteceram três coisas, 2014 para cá, hein? Mas Aham. principalmente de 2020 para cá, durante a pandemia. Aconteceram três coisas três verdades foram destruídas. A primeira verdade que todo mundo aprendeu é que o preço do leite segurava a inflação, né? O preço do leite não segura Não mais a segura. inflação. Hoje, o leite puxa a inflação para cima. A segunda questão é, o produtor, o preço do leite corre atrás do custo. Então, essa é a segunda coisa que não está acontecendo. O custo está correndo atrás do preço. Ou seja, o preço está crescendo mais do que o custo. Eu sei que isso assusta, mas eu estou falando de dados muito fidedignos. Quem quiser, Sara, depois eu passo para você, você distribui esses Tá. textos. Um, inclusive, já está publicado. E tem dois estão publicados. E o terceiro ponto que eu acho vital é que também me surpreendeu o varejo. Eu sempre tive essa noção, sempre foi assim. O varejo é que ficava com a maior parcela.
Sim. Depois, começou a ficar varejo e produtor, e a indústria ficando apertada. Nesse momento está acontecendo um fenômeno que é mais ou menos assim: em terceiro lugar, o varejo. Em segundo lugar, eu estou falando de margem. E o segundo lugar, a indústria. E em primeiro lugar, o produtor. Então, houve uma reversão de 2020 para cá, que eu não sei se vai se manter, mas a gente percebe que o próprio varejo não tem tido mais essa condição de impor preço, ou pelo menos não conseguiu impor preço para o laticínio, porque a gente, Uhum. pequeno, médio e grande laticínio, sempre tem uma dificuldade muito grande. Não é porque o produtor tem dificuldade porque ele tem um produto que é perecível, então ele tem que entregar. Mas o laticínio tem um problema grave que é o seguinte: é o dinheiro que ele tem empatado no leite, porque no final do mês ele Sim. tem que pagar o produtor. E aí vai chegando lá pelo dia 20, dia 22, 23, é a hora do desespero. Então é a hora Isso, de exato. você baixar o preço até que alguém compre o que você tem, para você não ficar estocado e poder sair pagando as O contas leite. para trás. Eu conheço essa experiência de um grande laticínio e você conhece também de um laticínio que você participou. Não é mentira, é Exato. verdade, é assim que a coisa É acontece. verdade. É verdade mesmo. Quando o preço baixa, já fica esperando, né? Quem que vai. Falou, olha, o preço vai baixar, tá? Expectativa de queda e tal. E aí já fica esperando. Quem vai ser o primeiro desesperado, né? Essa frase que rola. E aí sempre tem um. A gente tá falando aqui, né? Eu conheço esse sistema de pagamento mensal muito pro. Acho que no sul também é muito assim, o sudeste é assim, mas o nordeste tem muito pagamento semanal. Então fica mais difícil ainda, né? De acertar, né? Paulo, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qualidade do leite e os sólidos, né? Isso é um gargalo para a eficiência da cadeia, né? Como que nós vamos resolver o problema da CCS, da mastite, dos sólidos? Você vê uma luz no fim do túnel? Então, acho que você tem duas abordagens a fazer. Uma é a técnica que você fez recentemente com uma pessoa que eu admiro muito, e que eu tive a oportunidade de trabalhar na Itambé junto com ela, mas eu vou dar uma outra abordagem, que é a abordagem da minha formação, que é de economista, né? Sim, sim. É. Olha, não vai ter melhoria, porque tudo na vida, Sara, é incentivo. Desde que a gente nasceu, a gente vai recebendo incentivos positivos e negativos. Toda vez que você recebe um incentivo negativo, por exemplo, eu nasci achando que eu ia poder jogar bola, ser jogador de futebol. Aí todos os incentivos que eu recebi foram negativos, né? Meu pai me deu um incentivo positivo, que era a bola, mas isso não foi suficiente, porque eu via que as pessoas eram melhores, passavam por mim, até que eu concluí que o negócio não era jogar bola. No caso, então, da questão da qualidade do leite, na verdade, quantos laticínios no Brasil pagam por qualidade? Essa é uma questão complicada. Como é que nós vamos ter qualidade se o produtor não é remunerado pela qualidade? Ainda é Uhum. uma conversa não materializada. Aqui no Brasil, a gente paga pela quantidade e não paga pela qualidade. E quem Sim. decide pagar pela qualidade, principalmente nesse ambiente que a gente está vivendo de pouco leite, né? Então, quem decide pagar pela qualidade tem um problema grave, porque ele passa a ficar mais exigente, fica chato. E aí o produtor sabe que vai ter alguém que vai pagar, vai comprar o leite dele e não vai considerar a questão da qualidade. Então, essa é uma questão fundamental e que tem que ser resolvida pelos laticínios. Nós não temos aqui no Brasil uma coordenação de cadeia boa, feita pelos laticínios. A gente tem grandes laticínios com políticas muito claras, definidas, mas a Sim. maioria dos laticínios não tem política de qualidade. Então, e quando você vai para estados em que a informalidade ainda é grande, no Nordeste nós temos estados em que quem faz o mercado na captação é o dono do caminhão, não é nem o Uhum. laticínio. Esse cara é o cara que negocia preço. Então, porque os laticínios são compradores de leite, eles não são efetivamente gestores da cadeia de suprimentos. Então, nesse ambiente,
a questão da qualidade ainda é discurso, mesmo a gente tendo começado o que vamos ser, a gente começou, olha, eu atribuo muito a, a, a melhoria da inteligência da questão da qualidade à criação da RDQL, né? Sim. Brasileira de Qualidade do Leite e do CBQL. O CBQL foi uma entidade que foi criada. Eu estive presente na primeira reunião, fui de curioso, aconteceu aqui em Juiz de Fora, e eu tive presente com dois colegas da Embrapa, que na época, hoje não estão mais conosco, mas duas pessoas não estão na ativa, né? Mas são pessoas muito caras e importantes do processo, que é o Reinaldi e a Cida Brito. Eles começaram junto com outros professores, com outros, né? E hoje a gente tem muita gente, tem a professora Mônica Cerqueira, Sim. professora emérita da UFMG, para ficar só neles, porque senão a gente vai falar só disso. Mas esse pessoal, Paulo Machado, esse pessoal fez todo um movimento de criar a inteligência do leite, formaram pessoas, tem gente muito competente atuando. Então, nós temos, a questão não é de recursos humanos, o governo federal fez um investimento significativo, razoável, criando uma base para que a gente tivesse os laboratórios, mas isso é pouco, isso não faz a água ebulir, não chega a 100, se nós não tivermos laticínios. Ainda tem marco legal, que eu acho que é vital, né? Porque em 2004, 2005, nós tivemos um marco legal que levou o laticínio a ser mais exigente, mas agora eu acho que a gente está entrando numa outra etapa, porque faltava atribuir essa responsabilidade para o laticínio. É claro que o laticínio não queria assumir, que é complicado ele ficar responsável pela matéria-prima, mas não tem outra forma, tem que ser assim mesmo. É, é verdade. É, e aí tem outro assunto, né, que é polêmico, que é. Eu vou mudando aqui de página igual muda de capítulo, tá? Que é exportação e importação, né? Toda essa especulação e esse medo. E assim, mas exportar vai resolver o nosso problema? E importação é o nosso problema? Bom, importação é, é resultado dos nossos problemas, porque se a gente tem soja e milho barato, comparado com o resto do mundo, e tem Uhum. leite chegando aqui mais barato, tem alguma coisa no meio aí que explica, ou que não se explica facilmente. No passado, a gente tinha importação de leite que era fruto da política agrícola comum da União Europeia. Como é que era a história? Era uma política de definição de preço de leite a um, a um, a um preço que era muito estimulante para o produtor produzir. Eu acho que eu não estou sendo claro, vou ser claro. A Tá. política era muito mais para o leiteiro do que para o consumidor. Então, era garantir renda para o produtor de leite. Então, para garantir renda para o produtor, que o pessoal fazia? Colocava o preço muito alto. E aí, como o preço era muito alto, para ser estimulante, que eu falei que tudo na vida é estímulo, Aham. não deixava entrar leite. E aí o pessoal produzia mais leite do que era necessário, sobrava, isso estou falando na União Europeia, sobrava, e aí o que faz com o leite que sobrou? Bom, distribui para o mundo, distribui graciosamente na África, e com isso você acaba matando a possibilidade deles serem produtores, e distribui Uhum. também pela América Latina, e o Brasil recebia esse leite. Não tem mais o PAC, Política Agrícola Comum. Isso começou lá do fim da Segunda Grande Guerra, foi base da União Europeia, diga-se de passagem, mas nós não temos mais isso. Então, a Europa hoje, ela está cada vez se especializando mais, não na produção de leite, na comercialização de leite em pó, mas cada vez mais no queijo, porque é o produto com maior valor agregado. Mas o preço do leite em pó está barato no mundo. Então, se está barato, o que acontece? A gente fica com a possibilidade de ter internalização. Nesse momento que a gente está vivendo, aconteceu o seguinte: é bom que eu tive um debate outro dia sobre isso, mas eu não tive a oportunidade de desenvolver com mais tranquilidade, como eu estou fazendo aqui com você.
o preço no mercado internacional do leite em pó está barato e, ao mesmo tempo, o leite aqui no Brasil está caro. O leite no Brasil está caro. Se a gente vê os gráficos, a gente percebe como é que está caro. Está Sim, caro sim. para o produtor, está caro para a indústria e está caro ao produtor. Não, então aí é vaso comunicante. E para complicar a situação, no caso do produtor, tem uma questão que é importante, né? Qual? A questão é o câmbio. O câmbio está muito favorável, né? Sim, Nós estamos na relação de 1 para 5 e nós já tivemos uma relação mais. A gente tinha que ter mais real para comprar. Então, está barato você trazer o produto aqui para dentro do Brasil, e com isso, você tem a Argentina e o Uruguai do lado, que tem o Mercosul, os produtos entram sem nenhuma dificuldade. Então, o que a gente tem aqui que fazer? É pedir política do governo para proibir a importação da Argentina e Uruguai? Eu acho que não. Por também quê? não. Porque nós temos produtor pobre, mas temos consumidor pobre também. Então, é pedir para dificultar. A gente vê que na parte de fluido, leite fluido, as grandes empresas estão saindo, né? Duas das grandes empresas saíram já passaram para frente esse segmento. Por quê? Porque não está dando para. Sim, Eles não estão ganhando dinheiro com leite fluido. No passado, eles não atuavam, começaram a vender longa-vida e agora saíram do longa-vida. Então, o mercado de commodity não está muito bom para laticínio também, não. Aí, o que o laticínio faz? Uai, ó, me entreguei aqui com o uai. Ele vai buscar mais barato no mercado, é o que todo mundo sim. faz. Não tem. Qual que é o problema? É que tem o efeito manada, né? Da mesma É, maneira que em Goiás, hoje, você tem fábrica sobrando, porque todo mundo começou a fazer investimento individual, você tem também as decisões de sair importando. E aí, se importa muito, vem uma quantidade brutal de leite, que está entrando, não para de entrar, destrói o preço ao produtor, e destruindo o preço ao produtor, aí a gente passa a ter qual problema? O problema do produtor desestimulado a produzir. E aí a gente começa a ter, uma hora, escassez de demanda, outra hora, escassez de oferta. Quando você tem escassez de demanda, o que, que acontece? Sobra leite. Quando você tem escassez de oferta, o que, que acontece? Falta leite. E é o que a gente vem vivendo durante muito tempo. Então, a gente precisava ter um processo mais harmônico de oscilação de preços, sim. porque essa oscilação tão intensa, ela destrói a possibilidade do produtor fazer um investimento muito seguro. Aqueles produtores que já estão num patamar mais elevado de tecnologia e de quantidade de produção, eles acabam continuando fazendo, porque eles já perceberam que compensa investir, porque o custo cai continuamente. Acreditem, cai continuamente. Mas aquele produtor que produz abaixo de 1.000 litros, ele fica numa situação muito difícil. Então, por que, que a gente não está tendo investimento, mesmo com preço mais alto? Eu falei que a margem do produtor ficou boa nos últimos 3 anos, porque ele fala, poxa, está boa, mas será que compensa eu fazer um investimento efetivamente? Porque o produtor andou apanhando muito de 14 a 2020. E aí, de Sim. 2020 a 2023, ele tá meio inseguro. E eu acho que faz sentido estar inseguro pelo que ele vivenciou anteriormente. Está calejado. É verdade, ele tá calejado, é isso mesmo. Outra frase que a gente escuta muito de produtor é que eu pago em dólar e eu recebo em reais, né? Tem toda essa reclamação, né, que a gente escuta bastante, né? E o que que você diria para eles, né? Para eles assim, para o nosso setor, né, em relação a isso. É, quem produz avicultura, suinocultura, ah, soja e grãos, paga em dólar e recebe o equivalente em dólar, porque recebe em real, mas o equivalente em dólar. E durante algum tempo esse pessoal teve bem. Mas eu não sei se a turma do leite acompanhou aí os últimos 24 meses do pessoal da suinocultura, né? Não sei se acompanhou a trajetória da avicultura. Não ficou um ambiente tão tranquilo, e na avicultura, inclusive, está
com nível de tensão, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mundo. Nós podemos ter. É. Já pensou se o Brasil, nem podemos pensar nisso, de uma hora para outra para de exportar frango, Ave. porque chega aí a gripe aviária de uma maneira. Não, nem quero falar isso, nem quero falar. Então, é, essa é a sua realidade. Você está Sim. produzindo leite, você paga em dólar e vende em dólar também. Por quê? Porque quando compra milho e soja, o preço é formado lá fora. Mas quando você recebe o leite, o preço do leite, também tem o componente externo, também é fundamental o preço do mercado internacional. Vejam agora, vejam agora. Então, nós estamos num mercado mundial em que a diferença do leite é que é mais protegido do que avicultura, suinicultura e grãos. Em outras palavras, os diferentes países criam algum mecanismo de, a gente chama de distorção no mercado, né? Ah, algum nível de subsídio, algum nível de facilitação para exportação. Então, isso acaba impactando o preço no mercado internacional, sim. Mas, olha, sinceramente, quem produz leite, produzindo e consumindo insumos e produzindo produto final em real e em dólar, porque não tem mais essa diferenciação. Eu conheço essa frase, mas ela não é mais correta. Se fosse correta, nós não explicaríamos essa importação massiva que a gente está tendo nesse primeiro semestre brasileiro. Só estamos fazendo isso porque tem mercado internacional. Laticínio está comprando leite lá fora em quê? Em dólar. Em dólar está barato, vamos importar. Isso que está acontecendo. É verdade, né? Vale eles observarem o que está acontecendo nesse exato momento, né? E Paulo, como que a gente incentiva a produção, né? Você tem expectativas para a produção do Brasil? Ou quem pode Então, ajudar o leite do Brasil? eu não ouvi o pedacinho final. Falou assim, quem pode ajudar o leite, né, aqui no Brasil? Quem pode fazer alguma coisa pelo leite aqui no Brasil? Bom, primeiro ponto que eu acho vital é que nós temos o que é mais difícil, nós temos consumidor de leite. Né? Nos Estados Unidos, não dá para crescer muito a produção, porque não tem tanto consumidor. Na Europa, não dá para aumentar muito a produção, não tem tanto consumidor. Nós, no Brasil, nós temos consumidor, uma população que ainda cresce quantitativamente, e uma população que, em termos per capita, consome aí 130, 132, 135, 170, né? Já estamos chegando agora a Uhum. 167, 170 litros. Eu estava falando 130, porque se você for ver só o consumo de leite cifrado, vai dar em torno disso, 125, 130. Vamos ficar em 170. 170 litros é um volume razoável, mas em condição de chegar ao dobro disso. Não ao dobro, mas a 100, 270. Então, nós temos ainda condições de continuar a crescer. Agora, que problemas nós temos aqui? Olha, temos problemas de todo tipo, né? Ah, nós temos toda essa oscilação de preços que eu falei, que ainda está mal resolvida, muito mal resolvida, porque varia muito. O setor nosso ainda ele caminha para a organização, mas ele não é organizado. E tem uma questão que eu acho muito importante. Boa parte dos produtores não tem acesso à assistência técnica. Acho que esse é um ponto vital que a gente é a diferença, sabe? Como é que eu Aham. vou ter qualidade do leite se eu não tenho incentivo e nem tenho a quem recorrer com facilidade? Então, a questão da assistência técnica ao produtor, e eu falo assistência técnica sob a ótica também gerencial, eu acho que é um problema muito forte. A questão da representação, acho que tem evoluído muito. A gente tem visto aí federações de agricultura procurando cumprir a sua missão. A Abraleite vem cumprindo um papel muito importante, e até silenciosamente, que é Sim. mostrar a relevância do setor para para Brasília, né? É algo que durante muito tempo nós ficamos sem esse nível de representação que é feito de uma maneira magistral
pelo presidente lá da Abraleite, o Geraldo Borges? Geraldo, que a gente admira muito, e toda a Sim, diretoria da Abraleite. Então, e a gente tem agora um desafio ainda pela frente, porque nós estamos falando sobre a ótica da produção, mas tem o outro desafio, que é a questão da imagem, porque na Europa a gente começa a ver produtor tendo dificuldade de continuar a produção por pressão da sociedade para que ele saia. A pressão se traduz em atitudes do governo, mas vem do consumidor que acha que vaca destrói o meio ambiente. Então, aqui, né, quem pode ajudar o produtor? É o produtor, é o laticinista, né? É, ao produtor, a gente está cada vez vendo um nível de organização acontecendo. Eu não vejo com a mesma intensidade, tem muita entidade falando pelo laticínio, né? sim, E na medida em que isso acontece, dificulta um pouco mais. Eu acho muito difícil é muito complicado para um líder de laticínio falar pelo laticínio, porque tem múltiplos interesses envolvidos. Mas a gente já melhorou quando olha para o passado. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu estou nessa história desde 83, e de lá para cá a gente vê cada vez mais um nível de organização melhorando acentuadamente, embora para quem esteja vivenciando, pode parecer que os problemas, as mazelas são as mesmas e que as soluções não apareçam. sim. Você comentou sobre o consumidor. Vou até te dar uma dica aqui de uma menina que chama Ayla Fernandes. Ela é colunista do Milk Point e ela tá muito nesse discurso aí, né, de melhorar a comunicação, né, entre o produtor e o consumidor, né, ser mais claro, ser mais transparente, né, trazer ele mais próximo da gente, né. Da gente eu falo porque eu sou do interior e aqui a gente está sempre ligado a um produtor de leite, né. E é uma menina assim que ela merece ter apoio porque eu acho que é um trabalho muito, muito interessante que ela vem fazendo, vem levantando a bandeira, ela toma muito é, apanha muito lá nas redes sociais, sabe? E ela tá muito resistente, né? O que não é fácil, né? Igual você falou, a gente tem que brigar para sobreviver, tem que brigar com o mercado e ainda tem que lutar para mostrar que o nosso setor é importante economicamente, socialmente, ambientalmente, né? Que a gente não está aqui só destruindo nada, né? Pelo contrário, né? A gente preserva muito das nossas propriedades, são áreas verdes. Mas aí, Paulo, já partindo para o final aqui com você, na verdade a gente deveria ter episódios semanais com o Paulo do Carmo Martins, porque é uma aula espetacular, né? Eu só queria que você comentasse assim: a gente tem 99% dos nossos municípios tem produção de leite, né? Será que isso é claro que tem toda a importância social, né? Das famílias, né? Eu falo isso porque eu sou da roça, eu fui criada pelo um pequeno produtor de leite, né? Meu pai é pequeno produtor e sustentou a família dele com aquilo ali. Então, para mim, o leite tem uma importância muito grande, né? Nas famílias dos interiores aí do Brasil. Só que assim, a gente tem outras dificuldades que tá em 99% do nosso país, né? Que é gigante, que tem todas as dificuldades, né? Até de acesso mesmo, igual a gente já citou. E aí, outra coisa, né, que eu queria que a gente comentasse a gente tem 7%, né, dos produtores, e se eu estiver errado, você que é o homem dos números, você me corrige, por favor, né? 7% dos produtores produzem 50% do leite do Brasil. E assim, qual que será que é essa tendência que nós temos, né, de mercado? É de maiores fazendas? São de agricultura familiar, né? Como é que fica? Mas eu quero mais a sua opinião nessa questão social mesmo, sabe? Que o leite tem pelo Brasil afora. Bom, primeiro eu queria dizer para você o seguinte, que por que o meio urbano não, não entende a produção? Eu acho que tem que entender que ruptura que nós fizemos. Lá na década de 50, quando a gente começou a fazer industrialização brasileira, nós tivemos uma saída muito intensa de pessoas do campo para a cidade, muito intensa. Foi a migração. E aí quem veio para a cidade ficou próximo do litoral.
e, ao ficar próximo do litoral, perdeu a raiz da produção. O Milton Nascimento, nos anos 80, tem uma música que ele cantava, que a novidade é que o Brasil não é só litoral. Quer dizer, ele tentava chamar a atenção para a população que essencialmente fica a 500 quilômetros do litoral. O Brasil, essencialmente 500 quilômetros do litoral. É, Você está a 500 quilômetros do litoral, né, em linha reta. Então, sim, isso complica, porque a produção, por outro lado, começou a interiorizar. Quando? Quando o Brasil ganhou o Cerrado. Então, a produção foi para o interior e a população foi para o litoral. As cidades estão no litoral. Onde você forma opinião? No litoral, ou próximo do litoral. E onde tem a produção? Distante. O leite foi a última atividade a migrar. Por quê? Porque até nos anos 80 a gente produzia onde? Próximo dos grandes centros. A ideia nos anos 80 era produzir próximo dos grandes centros, até que chegou a tal da caixinha. Quando chegou a caixinha, aí o leite também migrou para o interior. Então, se a produção acontece num local em que você não está vendo, você não tem uma identidade. Então, houve uma ruptura cultural. E aí, se por um lado, o Milton Nascimento fala que a novidade é que o Brasil não é só litoral, por outro lado, tem os titãs dizendo que a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. Por quê? Porque comida tem, para quem tem renda. Quem tem problema de acesso a alimento no Brasil é porque tem problema de renda, não problema de escassez de alimento, tem escassez de renda. Então, sim, como é que a gente resolve isso? Resolve muito dificilmente, não é fácil, porque você tem que reestruturar o lado cultural, que é falar com quem está no meio urbano e não tem nenhum vínculo, nenhum atrativo para entender isso. Então, como é que isso vai acontecer? É algo que eu, particularmente, não sei falar. Eu acho que é a turma da comunicação que vai encontrar uma maneira. Não, não vai ser quem cuida de produção, de venda, de mercado, que vai saber falar isso, porque eles têm arquétipos, eles têm um outro tipo de abordagem que eu, particularmente, não tenho. A questão da produção que você falou no Brasil inteiro, verdade. A única capital do Brasil que não produz leite é São Paulo. Rio de Janeiro produz leite com selo de inspeção federal. Belo Horizonte produz leite com selo de inspeção federal. E São Paulo não produz leite porque não cabe, né? Não tem como produzir. Então, isso vai continuar sendo assim? Eu acho que a produção vai continuar acontecendo, como a gente tem milho produzindo ali, milho produzindo acolá, mas nós estamos caminhando para ter clusters, ou seja, regiões que são muito mais competitivas, né? Porque tudo começa a ficar mais fácil quando você tem um adensamento. O custo unitário do transporte cai, a disponibilidade de serviços aumenta, porque é mais fácil. Quando tem problema de maquinário, tem alguém para resolver. A venda de maquinário facilita. Você tem tudo mais facilitado quando você tem adensamento. Então, o Brasil vai ficar com poucos municípios produzindo leite? Não. Na minha opinião, não. Por quê? Porque nós vamos continuar tendo laticínio no interior, cumprindo sua missão, laticínio com 20 mil litros, 30 mil litros, que são importantes, que criam uma identidade local. O brasileiro gosta disso. Poxa, eu fui a Viçosa conhecer o laticínio do Vitor. E depois você pergunta para ele lá o lucro que eu deixei lá para ele, porque eu trouxe para cá, eu quero consumir, né? Eu poderia estar consumindo marcas que eu também admiro, porque sei todo o cuidado que eles têm com o produto, não é só saboroso, é um produto que não vai me fazer mal. Eu quero também esses produtos de grandes laticínios, mas tem o espaço do pequeno laticínio, sim. Agora, não dá para continuar fazendo sempre a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Então, o laticínio vai ter que evoluir. E junto com o produtor, porque vai ter que ter essa parceria. Na maioria dos municípios brasileiros, o leite está, na grande maioria, o leite está entre as três atividades mais importantes da economia como um todo. Né? Você sim. tem município que tem o dia do pagamento do leite. Né? Sim, Eu vi isso em Buíque, eu vi no interior de Rondônia também, vou pegar dois extremos, no Nordeste e no Norte.
Quer dizer, o dia que vai pagar, são 2 dias importantes, o dia que sai lá a pensão e o dia que o laticínio paga o leite, porque aí o pessoal vai irrigar a economia comprando coisas no comércio. Então, isso vai continuar acontecendo no Brasil como um todo. Agora, é fundamental que quem for continuar tenha clareza que cada dia que levantar tem que pensar onde é que eu posso ser mais eficiente, quem eu posso procurar para me ajudar a ser mais eficiente. Isso vale para produtor e vale para a indústria. Paulo, só para te contar que aqui na minha cidade tem o dia do pagamento do leite, tá? É um evento, a gente vai na rua e a gente sabe, ó, hoje o pessoal recebeu o leite, que tá tudo cheio. E você vê o tanto que é importante, né? Eu acho isso muito lindo, né? Assim, eu sou muito apaixonada pelo setor, muito apaixonada por leite. Acho que muito por eu estar muito ligada ao interior, né? Por fato de ser da roça. Eu falo que eu também sou DR, né? Que eu sou da roça. Mas, mas por isso, né? Pelo que ele representa pra gente, né? Então, eu falo que muito do que tem aqui no Papo de Laticínios, muito da Evomilk, vem dessa nossa paixão mesmo, né? Pelo setor, sabe? A gente carrega uma paixão e carrega assim, eu fico preocupada, né? Eu falo, gente, quando você vê muita evasão tá muito grande, o pessoal tá saindo muita atividade, quando você vê os números, você fica meio desesperada. E o Geraldo mesmo, às vezes, é uma pessoa que me tranquiliza, o Cássio Camargo é outro também que me tranquiliza e fala, Sara, calma, né? Não precisa desesperar, que as coisas são assim mesmo. Porque eu tenho essa preocupação com o setor. Eu falo, gente, né, onde que as pessoas vão viver, do que elas vão viver, e quem vai produzir leite para nossa população? Então talvez seja a fase que esteja vivendo ainda, recente no leite. Daqui a pouco eu me tranquilizo. Paulo, mas você como. Oi, pode falar? Eu espero que não tranquilize tanto, não, porque quando a gente fica muito tranquilo é sinal de acomodação. A Ah, então tá. inquietação é o principal combustível para a gente continuar querendo fazer coisas novas, diferentes. Você não tem estilo de acomodar, não. Você vai continuar, né? Não pode ser ansiosa, mas É, continuar querendo que as coisas aconteçam. é verdade. Tem que tratar a ansiedade e continuar indignada, para continuar brigando, né? E você é um economista, você com toda a sua experiência, eu queria que você respondesse, né, a nossa última pergunta. Quem pode fazer previsões para o nosso mercado? Sabe que tinha um professor lá em Viçosa, já que você está próximo aí de Viçosa, ele fazia a mesma palestra todo lugar que ele ia, sempre a mesma palestra. E ele gostava de ir com o mesmo motorista. E aí, um belo dia, o motorista virou para ele e falou assim: "Ô, professor, já ouvi tanta palestra do senhor que eu queria fazer palestra no lugar." Ele falou: "Não acredito." "Não, eu tenho condição, tem condição." Eu falei: "Então, aceito o desafio. Eu vou de motorista, você vai." Quando estava chegando perto da cidade, "Eu vou de motorista, você vai de palestrante." Chegou lá, o pessoal não sabia a cara do professor. O motorista chegou como palestrante, subiu lá, fez a palestra, sem problema algum. Veio a primeira pergunta, ele respondeu. Veio a segunda, ele respondeu. Veio a terceira, ele respondeu. Até que veio uma pergunta que era diferente. E aí, quando a pergunta era diferente, ele olhou e falou assim: "Olha, essa pergunta é tão fácil que eu vou pedir o meu motorista para responder. O problema é que eu estou sem meu motorista aqui, porque você me perguntou, perguntou." Eu vou te falar uma coisa. Em 2004, 2005, na Embrapa, nós tínhamos o conselho de administração, chama CAI, é o Conselho Assessor Externo, é como se fosse o conselho de administração. E uma pessoa Aham. que eu admiro muito, foi diretor da Nestlé, ele era membro do conselho de administração, ele fez essa provocação para a turma de pesquisadores, e essa questão não foi resolvida ainda. A gente não sabe fazer uma previsão de qualidade. Eu vou tentar explicar o motivo. É que Sim. quando você tem uma oscilação muito grande, fica muito difícil de prever. Quando você tem pequena oscilação, é mais fácil de prever. Como é que é bom, como é que a gente faz para prever em situação de instabilidade? Bolsa.
bolsa mercantil. Por quê? Porque os agentes apostam no preço do futuro e aí formam o preço do futuro. E aí você tem noção de qual que vai ser o preço. Alguém vai errar, alguém vai acertar, mas quanto mais pessoas apostando, mais chance é do futuro se materializar na bolsa. E nós não temos bolsa de preços no Brasil, então fica difícil da gente saber. Mas eu conheci o André, eu, eu sugiro que você traga ele. Eu conheci o André, eu fui agora no Congresso Brasileiro de Zootecnia, e o André fui para assistir, ele tinha me falado, eu ia fazer uma palestra, ele também, aí eu cheguei um pouco mais cedo, querendo assistir a palestra dele. E aí, depois que ele terminou a palestra, ele fez a última de intervalo, eu ia fazer a de encerramento. Nós fomos para uma sala, ele começou a me mostrar o modelo. Olha, foi vergonhoso, porque eu cheguei atrasado na minha palestra, porque eu estava conversando com ele. O André talvez seja, nesse momento no Brasil, quem esteja mais próximo de uma previsão qualificada de preço de leite, porque ele está montando o seu modelo. É o professor André, estou chamando de André, mas se a gente vai ter efetivamente condição de prever, eu acho muito difícil, se não for. É claro que nós vamos ter modelos, nós temos modelos de previsão, Sim. mas todo modelo erra, porque é só dar uma oscilação que ele bagunça. A melhor maneira da gente prever é no mercado, na Bolsa Mercantil e de Futuros. Enquanto nós não tivermos uma Bolsa Mercantil, aí fica muito difícil da gente saber. Ninguém, nesse momento, sabe qual vai ser o preço de dezembro aqui no Brasil. Ninguém. É impossível. Quem sabe está muito mal informado. Pois é, exatamente, né? Porque a gente tem muita gente falando, né? Mas uma frase que eu até aprendi no mundo de laticínios é que falar até papagaio fala. Mas o que que estão falando, né? Tem que falar. Eu falo assim, é muito sério, né? Fazer previsão, né? Por isso que eu quis te fazer essa pergunta. E tomara que o André nos assista e que ele aceite meu convite, porque com certeza eu quero ele aqui sim, extremamente importante, né? Pessoas qualificadas para falar de um assunto tão sério. Paulo, sobre o futuro do leite no Brasil. A gente, né, foi por vários caminhos, né? Eu fiquei meio que tentando aproveitar um pouquinho de toda a sua experiência. Tem muita coisa que você pode contribuir, né? E compartilhar de todo o seu conhecimento. Mas eu queria que você falasse, olha, tem alguma coisa que eu gostaria de deixar aqui para o Papo de Laticínios, né? Para a audiência de laticínios que eu não te perguntei, que às vezes eu esqueci, eu passei. Você fica à vontade. Eu vou dizer para você o seguinte, que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem e acho que, numa comparação de laticínio com produtor, o laticínio está atrasado na transformação digital. Eu vejo com muita clareza o produtor muito mais dinâmico, procurando muito mais encontrar saída, procurando colocar a sua fazenda, a sua propriedade, mesmo que seja pequena, dentro de um celular. E a vida hoje passa pelo celular. Vai deixar de passar. Vai ter, daqui a pouco nós vamos olhar para o celular e vamos achar uma coisa estranha, alguém tem que carregar aquele monstrengo no bolso ou na bolsa, porque nós estamos indo para a tecnologia vestível. Mas ainda é o celular. E eu estou vendo pouco movimento do laticínio para que isso ocorra. Não dá para ele ficar achando que eu compro leite e aí vejo quanto que o varejo vai pagar, vejo a quantidade que eu vou conseguir vender, para depois eu dizer quanto que eu vou pagar para o produtor. Não dá mais. Sim. Então, ou o laticínio assume essa condição de ir para a nuvem, de fazer a transformação digital, de incorporar a lógica de ter startups que oferecem soluções para que ele possa fazer gestão efetivamente do seu negócio. Estou fazendo até propaganda de vocês, do trabalho de vocês. Eu queria que fosse vários outros, que várias startups estivessem cumprindo essa missão, mas que os laticínios só vai aparecer startup se os laticínios estiverem motivados. Sim. Porque os grandes laticínios, eles já perceberam isso há muito tempo, que a Sim, tomada de sim. decisão tem que ser muito rápida e a eficiência também tem que ser buscada. Os grandes já encontraram o seu caminho,
os médios estão encontrando seu caminho. Agora, laticínio de 200 mil litros para baixo ainda acha que pode fazer gestão no olho. Acabou essa história de fazer gestão no olho. Então, o último recado que eu deixaria aqui é o seguinte: laticínios, vocês estão perdendo a corrida da modernização do setor lácteo brasileiro. Os produtores estão fazendo poeira. Produtores pequenos, médios e grandes estão fazendo poeira para os laticínios. Isso não é bom para os produtores, não é bom para o consumidor e não é bom para quem tem um negócio de laticínio. É verdade, Paulo. Eu falo que aqui na Evomil que a gente questiona, né? O medo que os donos de laticínios têm da transformação digital, né? Se ela só fez bem para todos os setores, né, que passaram por isso. Muito obrigada pelo apoio. A gente acredita muito que isso vai acontecer, por isso que nós estamos aqui, né? Nós somos uma agritech, né? Nós somos uma startup do agro e com muito orgulho disso, né? A gente fala assim, a gente pode escolher ir para qualquer, né, escolher qualquer área, né? E nós escolhemos o agro principalmente pelo amor e por acreditar no negócio, porque é promissor, sim. A gente acredita no leite, né? E a gente acredita no setor e acredita na transformação digital. Paulo, Sara, eu queria despedir de você. Vida longa a Evomilk, vida longa ao Papo de Laticínios. Vou continuar assistindo aqui cada episódio semanal. obrigada, Paulo. Fica aqui, né, a nossa gratidão, né? Você é um querido. Eu realmente fiquei muito feliz de poder gravar com você. Todo mundo, eu falei, né, no início, todo mundo sabe o quanto que eu queria esse momento, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que você faz, né? Você tem uma facilidade muito grande de comunicar, de passar, né, os seus pensamentos, os seus insights, o seu conhecimento. E você enriquece muito o nosso setor com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com o seu carisma, com a sua simpatia, com a sua alegria. Então, sim, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o meu abraço, o abraço do Papo de Laticínios e o abraço da Evomilk e de toda a nossa equipe, que ficou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu espero que esse seja o primeiro de vários outros encontros e que você um dia esteja aqui do meu ladinho, né, para a gente bater um papo de laticínios ao vivo aqui, né, com você presente. Só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, né, para quem quer acompanhar o trabalho fantástico que você faz, onde que o pessoal te acha? Então, eu não sei falar isso não, eu não sei de cor não, mas Então eu deixo na sua descrição aqui. eu fico aí tô LinkedIn, Instagram, é só procurar pelo meu nome, Paulo do Carmo Martins, com certeza vai achar. Facebook também. Tá, joia. Tá, joia. Paulo, muito obrigada mesmo pela sua participação. E, pessoal, para vocês acompanharem esse e outros episódios, é só vocês se inscreverem no nosso canal. É Papo de Laticínio, só procurar lá no YouTube ou lá no Spotify. E para vocês acompanharem as novidades que a gente lança aqui, nós estamos sempre trazendo notícias nas nossas redes sociais. Então é @papo de laticínios, @evomilk_br ou @sara.machado. Nós estamos em todas as redes sociais e eu vou deixar a descrição das redes sociais do Paulo aqui na descrição do podcast, né? Vou deixar as suas redes sociais na descrição do nosso podcast. Paulo, muito obrigada, um abração para você e até breve. Até breve. Quem quiser me adicionar em grupos de produtores, eu gosto muito de participar. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchauzinho, pessoal.